Vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu quero falar, saber mais de você sobre Você é especialista em under, né? Eu queria saber como que surgiu essa ideia de você trabalhar em under no trader. Foi como que isso aconteceu? Você falou que gosta de futebol. Então, no futebol, a gente gosta de ver gol. E você gosta de não que aconteça os gols. Como é que é essa situação de se trabalhar no under? Cara, foi assim. Minha primeira aposta na Betfair, inclusive, foi no jogo da Ponte Preta e Figueirense, até hoje eu lembro. Foi um under 1,5 HT no jogo da Copa do Brasil. Até hoje eu lembro dessa aposta. E, cara, basicamente eu senti muita facilidade em trabalhar os mercados a favor do tempo, né? Então, o que é um mercado a favor do tempo? Para quem tá me ouvindo aí. São aqueles mercados que o futebol ele tem 90 minutos para acontecer, né? Então, diferente do tênis, diferente do vôlei, onde as coisas acontecem por uma pontuação, o futebol ele tem o fator tempo, que a gente fala. Então, quando você está contra o tempo, é o quê? É quando algum resultado ele não está acontecendo na partida. Então, por exemplo, você vai ficar a favor de uma equipe num jogo que está 0-0. Então, enquanto aquela equipe não marcar o gol, você está jogando contra o tempo. Porque você tem 90 minutos em tese para que a partida aconteça. Então, se você entrou no minuto 1 a favor de uma equipe e chegou no final do primeiro tempo e aquela equipe não marcou, ou seja, você já queimou metade do seu tempo para resolver aquela aposta, certo? Então isso significa trabalhar contra o tempo. Quando você trabalha no mercado de under, o que acontece? Você trabalha a favor do tempo, porque você está a favor de um resultado que já está acontecendo. Então você acha que naquele jogo não vai ter gol, não vai ter, nesse próximo minuto, né? Então a minha forma de trabalho ela é muito rápida. Então, numa partida de futebol, é normal eu fazer 200 entradas no mercado. Tranquilamente, eu tenho 200 corridas. Isso é um número até baixo, né? Que há traders que são muito mais ativos do que eu, que tem aí coisa de 300, 400 entradas. Então, assim, vou falar um número em média, né? Então, ter 100 a 200 entradas numa partida é um número normal de correspondências, né? De entradas e saídas do mercado. Então, por exemplo, eu acho que no próximo ataque daquela equipe não vai ser gol. Então, eu posso entrar no mercado, né? E sair do mercado e pegar aquela variação, às vezes, de 2 ou 3 ticks ali, daquele ataque que eu achei que o preço estava errado e que não haveria gol. Então, eu senti ali, acho que como todo mundo que chega no trade esportivo, é mais fácil você trabalhar ganhando dinheiro do que perdendo dinheiro. Então, assim, eu percebi, falei, cara, tem duas formas de trabalhar. Tem a favor do tempo e contra o tempo, né? E aí eu já entendi rapidinho. Falei, cara, se eu trabalho a favor do tempo, eu posso tomar o head, mas em tese eu vou ver o dinheiro entrando. Contra o tempo, eu vou botar o dinheiro, vou ver o dinheiro sumindo para vir um green. Então é uma questão de perfil, não quer dizer que é melhor ou pior. Não quer dizer que o cara que trabalha em over, ele está errado. Não quer dizer isso, que é uma forma pior de trabalho. Não é. É questão de perfil, de adaptação. Assim como no mundo dos investimentos tradicionais, você vai ter o cara mais arrojado, você vai ter o cara que vai pegar uma ação de alta volatilidade e meter grana, vai ter o cara que ele vai ter uma rentabilidade menor, só que ele vai ter uma volatilidade muito menor também. E aí ele vai botar a grana dele num ativo um pouco mais seguro, né? Ele vai investir em ativos mais fortes com pouca volatilidade. Então o trade é a mesma coisa. Cara, fiz os unders, trabalhei algum tempo, meus primeiros rendimentos veio do mercado de under, certo? Só que daí também aí foi um erro que eu cometi, tá? É um erro que tenho falado sobre isso assim recentemente em alguns lugares, enfim, em alguns vídeos, ou lá no pessoal também que me acompanha, que foi o quê? Eu dei ouvido a muitas pessoas, entendeu? Esse foi o problema. E algumas pessoas falavam, cara, esse negócio de under é maluquice, velho. Maluquice. Cara, trabalhar contra o gol, futebol, você tá louco. Isso não existe. Eu já tinha algumas boas referências, inclusive tinha um rapaz lá de Portugal, que é um trader muito fera, não bota cara, não produz conteúdo. Ele tinha uma página no Facebook que ele postava um pedacinho do negócio e, cara, eu pegava aquilo e ficava lendo e tentando matutar o que o cara escreveu. Ele também veio pro Brasil aqui no ano de 2017, eu acho, ele deu uma palestra num evento e sumiu. É difícil falar com ele, é difícil contactar ele, mas foi uma das grandes referências. Cara, e aí eu tenho esse cara como referência, mas daí comecei a ouvir muitas pessoas também, sabe? Esse é o problema. Então, cara, se tem uma coisa que você não briga nas apostas esportivas, eu falo, é com a matemática. Então isso você não vai brigar. Então, cara, porra, não adianta eu vim aqui e falar, cara, não divida tua banca em 2 e aposte. Por quê? Porque é probabilidade, cara. A probabilidade de você acertar uma aposta e você errar 2 seguidas é muito alta. Então não adianta você pegar lá
colocar uma banca de R$500, que seja na Betfair, que seja no Trade, que seja na Bet365, dividir duas e apostar, porque a probabilidade é alta. Então, contra a matemática, você não briga. Contra os métodos matemáticos, você não briga. Agora, cara, forma de trabalho e estilo é uma coisa que eu aprendi. Cara, dá pra fazer muita coisa. Uma vez por mês, pelo menos eu tenho um contato com alguém que faz alguma coisa no mercado que eu nunca pensei e o cara ganha dinheiro. E quem sou eu pra falar? Tá lá o resultado do cara. Sabe? O cara fala, eu aposto, eu entro no mercado tal, faço aqui uma cobertura no mercado tal e entro nessa situação e faço... E o cara tá lá ganhando dinheiro. Mas no meu começo, eu fui meio ingênuo com isso. Então as pessoas falavam, cara, não dá pra ganhar dinheiro em Under, você tá maluco. Esse dinheiro que você tá fazendo aí é sorte, entendeu? E meio que eu acreditei naquilo, entendeu? E aí eu tentei me especializar nas match odds. E fui para as match odds, né? O mercado das probabilidades. Então, a galera apostadora que tá me assistindo aí vai entender como o mercado de 1x2, né? Enfim. Mas no trade existe lá o mercado das match odds. Eu também tinha uma vontade de trabalhar aquele mercado, porque eu acho que quem consegue trabalhar as match odds acaba sendo um trader mais completo, porque o mercado de under e over, ele tem basicamente uma direção. Então, né, se a gente pensa no trade, a gente vê o mercado descendo, né? Então, quem trabalha o trade, quem já viu uma tela de um software de trade, então você tem lá uma odd que começa a 5. Então, se não sair gol, o mercado ele tem que sair de 5 para 1,01, que é a odd mínima, né? Que é a probabilidade de 100% daquele evento acontecer. Então, 99,9%, né? Para ser mais exato, para o pessoal aí nos comentários aí falando que eu errei, mas vamos lá. Então, então você vai ver o mercado saindo de 5 e vir até 1,01. Então ele tem uma direção. O mercado de over, se você vai apostar a favor do gol, você vai pegar uma odd, sei lá, 2 e você vai ver sempre o mercado subindo. As match odds não. É uma loucura. Então, se você pode começar um time, você vai ter um Barcelona, que ele vai começar uma odd 1,40. Você vai ter aquela odd ali. O Barcelona começa a não jogar bem ou demora para marcar o gol. Essa odd do Barcelona ela pode sair de 1,40 e ir para 1,60. Aí daqui a pouco o Barcelona ele começa a jogar bem de novo. Então aquela odd que foi para 1,60 ela volta para 1,50. Aí digamos que o Barcelona tomou o gol. Aí essa odd vai lá para 2,40. Aí essa odd ela não é tão linear, porque se esse gol for no primeiro tempo, essa odd vai para um patamar. Se ela for no segundo tempo, é outro patamar. Então você não tem uma linearidade na movimentação das odds. Então é muito mais difícil você aprender. E sem dizer que as match odds são 3 seleções, porque você tem o time A, o time B e o empate. Então esses 3, para você aprender a movimentação e as estratégias dessas 3 seleções é mais difícil. Mas eu acredito que o trader que consegue dominar essas 3 movimentações e essas nuances de mercado, ele é um trader, eu não vou dizer melhor, mas ele é um pouquinho mais completo, entendeu? Então foi importante. Comecei a trabalhar o mercado das match odds, só que o under sempre ficou ali, enclausulado, sempre tendo resultado. Então acabou que o mercado de under ele era um mercado secundário, que ele ia meio que preenchendo esses heads que eu tomava nas match odds. Então não era um mercado que eu dava tanta atenção, mas ele sempre estava ali. Então às vezes eu tomava alguns heads nas match odds que os unders fazia lá 2, 3 stakes por mês, ele estava lá protegendo e alimentava esse outro mercado, entendeu? E aí veio a pandemia de 2020, né? Veio aí, não sei nem se pode citar, né? Porque o YouTube acaba cortando, mas veio esse grande problema aí no mundo que afetou o mundo. A gente ficou sem jogos, né? Quase não teve jogos. O único campeonato que tinha rolando no mundo era o Bielorrusso. Muita gente virou especialista em Bielorrusso. Brincadeiras à parte, né? Mas eram os únicos campeonatos. Tinha uns africanos, alguns campeonatos da América Central. Realmente não consegui extrair valor dali. E aí quando voltou os campeonatos, as coisas voltaram diferente. Porque os times eles acabaram voltando sem torcida, né? Então os times ficaram sem torcida e mudou muita coisa. A gente começou a perceber que a minha principal estratégia, o meu principal cenário que eu gostava de trabalhar as match odds era pegar times que estavam vencendo por 1 ou 2 gols de diferença e trabalhar contra essas equipes. Então, por exemplo, você tinha um Borussia Dortmund jogando em casa, abria 2-0, de alguma maneira você via o Borussia Dortmund arregar, e eu gostava de trabalhar essa situação, que é buscar um gol da zebra, né, buscar ali o 2-1, que já pagava alguma coisa, ou buscar o 2-2, ou buscar essa virada. Então era o meu principal cenário, né? Não gostava tanto de trabalhar do lado do favorito. Trabalhava, enfim, né, achava algum valor. Jogos equilibrados também sempre gostei, porque jogos equilibrados, odds parelhas, o que acontece? O mercado não sabe o que ele vai fazer.
Então, nós temos um time começando a 2,40, do time começando a 3,50. Cara, a chance de uma dessas odds mover muito rapidamente, porque qualquer pressão que um time sofra, cara, a odd dele já vai disparar, né? Então, eu gostava de trabalhar nesse tipo de situação. Quando veio aí essa situação que o futebol voltou sem torcida, eu comecei a perceber que o mercado ficou mais profissional, porque muitas pessoas recreativas foram varridas no mercado, entendeu? Porque existe, você abrir a Betfair, você abrir um software, cara, não adianta você pensar que todo mundo tá ali é profissional, né? Existe até um dado aí, que é um dado meio, né, não tem uma fonte fidedigna, mas uns anos atrás aí falaram que apenas 3% dos traders da Betfair de fato eram lucrativos. Eu acredito que seja uma taxa muito maior, mas não acredito que seja uma proporção muito maior. Não acredito, por exemplo, que hoje que 50% das pessoas que estão ali são lucrativas. Sim. Não são, isso é verdade. O mercado ele é feito na maioria de perdedores, é um fato. Isso é uma de amadores. De amadores, né? Não quer dizer que você não possa ser vencedor, não Sim. quer dizer que você possa ser profissional. Mas tem pessoas recreativas, tem pessoas iniciantes, tem pessoas que não sabem o que está fazendo. Nesse momento que o futebol voltou, eu percebi que o mercado ele voltou muito mais profissional. Porque essa galera recreativa, a gente sabe que a economia do mundo foi movimentada. A gente sabe disso, né? O mercado voltou com menos liquidez, eu percebi. Então a gente sabe que muitas pessoas que tinham dinheiro para colocar ali também tiraram, né? Então eu percebi que a competição estava mais justa. Tem mais traders. Olhava e falava, cara, isso daqui tá loucura, entendeu? Isso daqui tá loucura. Nas match odds, eu tô falando das match odds, aquilo que eu observei, tá? A minha percepção também. E aí também, junto com isso, eu percebi que o futebol mudou um pouco. Porque esses times pequenos, que eram essas situações de surpresas que eu buscava, eles pararam de acontecer. Porque esses times, eles muito eram incentivados por causa da torcida. A gente tá diante de 2 jogos que acabou de acontecer essa semana aí, que foi a final do Paulistão, que é onde o Palmeiras jogando na casa do São Paulo com a torcida do São Paulo a favor, tomou 3-1, né? Inclusive um abraço para meus amigos palmeirenses aí. Tomou 3-1. E a gente viu que o São Paulo jogando na casa do Palmeiras tomou 4-0. E, cara, muito desses 2 resultados foram condicionados pelo fator torcida. Não tem como. A torcida é um ponto muito importante. Então, essas equipes pequenas, sem a torcida, elas praticamente desapareceram. E os favoritos também sem torcida ficou mais difícil. Então, cara, você via um favorito jogando dentro de casa, não era mais aquele ímpeto, sabe? Porque ele parecia que não tinha mais a obrigação de ganhar por causa da torcida, exatamente, né? Aquela força. E também os caras ficaram muito tempo parados. Então, isso de alguma forma, eu não sou nenhum fisioterapeuta, não sou nenhum especialista, mas é só uma percepção de mercado. Parecia que também que as coisas mudaram um pouco, sabe? Que o futebol tava mais devagar pro lado dos favoritos, cara, e o mercado ficou mais agressivo. Então, eu acabei perdendo o meu lugar no mercado. Isso pode ter sido uma incompetência minha? Pode ter sido uma incompetência minha. Como eu falei, cara, nada é linear. A trajetória aqui não é bonitinha. Porra, você vai começar aqui, vai terminar aqui. História vencedor, fazer livro, vender curso. Porra, não é assim. Tem uns altos e baixos. E, cara, e foi assim, eu lembro que foi outubro. Essa situação aconteceu de agosto, mais ou menos até outubro de 2020, sabe? Foi agosto, setembro, outubro, isso mesmo. E aí, cara, os resultados não apareceram, porque eu tava louco pra trabalhar de novo, a gente ficou 3, 4 meses sem futebol, tava louco pra trabalhar de novo, e a hora que você volta, os resultados não estão ali. Você fala, cara, e aí, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a olhar o resultado do under. Falei, cara, olha que engraçado, as match odds tá dando um head, e o under tá pagando a conta, sabe? Tipo, aquele buraco que tava sendo cavado ali pelas match odds, o under tava lá pagando a conta. Falei, cara, tá feito, tá explicado, cara. Hoje em dia, por algum motivo, eu tô sendo muito mais lucrativo desse lado do mercado. Então, quem já trabalhava comigo há alguns anos, em outros TeamSpeaks, né, que na época agora é Discord, mas outros TeamSpeaks da vida aí, sabe que eu sempre trabalhei o under. Então, que eu falo a questão da trajetória também, né, de você... Não é assim, agora o Paulo achou um lugar lá que é moda fazer... Não é isso, né? Foi isso que aconteceu, basicamente. E, cara, eu falei, cara, é isso. Então, eu vou começar a olhar para esse mercado de novo como o meu mercado principal. Então, ele vai sair desse mercado secundário, que é o mercado lá que eu tô jogando stakes menores, que eu tô jogando só uma moeda, que eu tô trabalhando lá de uma forma mais swingada, de uma forma mais de longa exposição. Eu vou olhar para esse mercado de novo. E é isso, cara. E aí foi minha trajetória de retomar o meu início. Então não é que eu comecei a fazer under, mas eu simplesmente retomei uma coisa que eu tinha feito lá atrás. Então a partir de ali outubro de 2020, o under virou meu mercado principal de novo. E aí eu também me senti preparado para começar a falar sobre isso, né? Então,
eu não me sentia preparado porque ele era um mercado secundário, então não tinha muito volume, não tinha muita amostragem, não tinha muita propriedade para falar daquilo. A partir do momento que o under voltou a ser o meu mercado principal, eu comecei a falar sobre isso. E aí eu percebi que tinha uma carência muito grande desse assunto na comunidade de trade esportivo. Tinha uma carência muito, muito grande. E aí eu consegui arrastar para o under o meu amigo Vaguinho, né? Ele já tinha um outro amigo, o André Sauer, também, que é um trader muito conhecido de under limit. Ele já estava aprendendo com o André Sauer, mas também eu tive assim, participação nisso de arrastar o Wagner Daronco, que é o criador de uma das estratégias mais famosas de trade, que é o over Daronco, e hoje ele faz under. Então aí, né, fica aí minha nota de repúdio para você, Vaguinho. O cara criou uma estratégia de over e hoje o cara faz under, mas é puta numa estratégia, over Daronco puta numa estratégia. E aí eu trouxe ele pro under também. E aí o Renan, né, que é um cara também que nesse meio tempo teve uma trajetória muito parecida com a minha, também fez isso e a gente resolveu se unir. A gente uniu nossas forças, sabe? E começamos a trabalhar junto. E a gente formou a comunidade Alpha aí, né? E, cara, e foi isso. Então, assim, aí a gente começou a perceber que tinha uma carência muito grande de pessoas que queriam trabalhar under no trade esportivo, mas por preconceito, puro preconceito mesmo, dessas pessoas, desses grandes tubarões, falaram, não, porra, under é loucura, under é suicídio, não faz sentido trabalhar contra o gol. Então a galera ficou presa nesse mantra, inclusive eu em algum momento fiquei preso nisso, tive que quebrar várias objeções, né? E aí eu descobri que tinha uma carência, comecei a produzir conteúdo muito mais na parada de, cara, olha, tô começando a fazer isso, vamos começar a fazer junto, sabe? Vamos aprender junto. E as coisas foram crescendo e hoje, notadamente, assim, eu acho que eu me achei no mercado e é uma coisa que eu olho e falo, cara, daqui 5 anos, quero fazer o que quero? Quero estar trabalhando under, entendeu? Quero estar trabalhando contra o objetivo do futebol. Basicamente é isso, sacou? A gente pega os nossos golzinhos também. Em alguns momentos eu tô a favor dos gols. Porque acaba que quando você trabalha muito um lado do mercado, você acaba encontrando valor do outro lado também, né? Então, às vezes eu tô trabalhando under, mas a odd fica injusta, ficou muito baixa. E eu falo, cara, aqui não tem valor fazer under, mas tem valor fazer lay ao under. Tem valor ficar a favor dos gols. Então, cada vez mais também eu tenho buscado essa método de abordagem. Então, hoje, eu nem falo que eu sou muito um trader de under limit. Na maioria das vezes sou. Mas hoje é mais um mercado de gols. Então, cara, eu fico a favor e fico contra os gols. Na maioria das vezes estou contra os gols, que é onde eu tenho achado mais valor. Mas é isso, essa é a minha história aí no under limit.